Olá, uma boa noite a todos, uma boa noite especial. Estamos aqui nessa noite, 25 de dezembro, fazendo as nossas reflexões do Evangelho. E como homenagem ao Natal de Jesus aqui na Terra conosco, nós vamos fazer algumas reflexões na mensagem da nossa mentora Espírito Amigo, Joana de Ângeles, que nos fala em um momento de chegada desse ser aqui na Terra, para nos aconselhar, para nos encaminhar, para nos envolver em amor e fraternidade e nós conseguirmos o nosso projeto divino, que é a perfeição para com todos nós que nos encontramos aqui no planeta Terra. Portanto, neste momento, onde quer que você se encontre, muita paz, que a paz oriunda do Mestre Jesus de Nazaré, nessa noite sublime, em que todos nós, os cristãos na Terra, celebramos a tua chegada, encontre morada em nossos corações, encontre morada em nossos sentimentos, que não esqueçamos do Evangelho nessa noite, reunindo aqueles que podem estar conosco, para que nós possamos refletir sobre a mensagem e o presente que o Pai, Criador e Mantenedor da vida, envia a todos nós aqui na Terra para nos conduzir pelas veredas da perfeição, pelos caminhos necessários, vencendo as nossas próprias dificuldades. A mensagem, como lhes falei, é da mentora Joana de Ângeles, que eu vou projetar aqui para que nós possamos acompanhá-la da melhor forma possível e não percamos a oportunidade dessas reflexões, sempre tão oportuna, diante de nós que estamos em espíritos e processos de evolução, neste momento aqui em nosso planeta Terra. Então, acompanhemos esta mensagem da mentora, que fala sobre o nascimento de Jesus na Terra. E é um espírito amigo que vem acompanhando o Mestre desde antes da codificação do Espiritismo, desde os tempos do cristianismo primitivo, como nós nos referimos àqueles trabalhadores da primeira hora que se vincularam à proposta do Mestre, permitindo assim que nós hoje, nos dias atuais, possamos fazer reflexões necessárias
sobre o grande banquete que Ele vem nos oferecer e possamos crescer com essa proposta. A todos os membros do Instituto Kardecista da Bahia vinculados neste momento, aos amigos e amigas espíritos nos dois planos da vida, que sintonizam com a mensagem de Jesus de Nazaré. A proposta é uma psicografia de Divaldo Franco e o espírito é Joana de Ângeles, que começa nesse texto nos falando de um nascimento muito especial, que dividiu as épocas da história, antes e depois do Cristo. Como nós sabemos, nós, em humanidade na Terra, vivíamos numa condição antes da chegada dele ao planeta. Mas após a chegada, quando ela própria se refere que a chegada de Jesus à Terra se deu num momento especial, num casamento perfeito entre nós, a humanidade do planeta, que aguardávamos esse ser para direcionar os nossos caminhos, a nossa vida, os nossos rumos. E foi numa noite especial, numa noite de céu azul turquesa, visitada por ventos brandos e frios, que ele chegou ao cenário da Terra, nesta noite, procurando o acasalamento espiritual entre a vida na Terra e a vida no plano espiritual, o grande banquete oferecido para todos nós, o banquete das núpcias, do momento do casamento desse príncipe, desse rei solar, como a própria Joana se refere a ele, que na manjedoura chorou pela primeira vez, transformando esse choro num convite excelente de amor e de fraternidade para com todos nós, membros do planeta Terra, que aqui nos encontrávamos. Por isso, dividiu os fatos da história. Antes da chegada dele, vivíamos numa história no planeta Terra. Após a chegada dele, outros rumos definiram a caminhada dos seres, nós espíritos, que aqui já nos encontrávamos e aqueles que aqui iriam chegar. Por isso ela se refere que esse nascimento, esse Natal desse ser especial foi tão importante e continua sendo até os dias atuais, que dividiu os fatos da história em dois momentos fundamentais para nós e a humanidade. E ela continua dizendo que o nascimento de Jesus se deu numa época em que predominavam a violência e a barbárie, bem como as guerras, porque pela dominação e a crueldade com os vencidos, como narra Joana de Ângeles nessa sua mensagem de Natal. A mensagem de Natal que ela nos traz para as reflexões necessárias neste momento. Então, numa época de violência, numa era de barbárie, bem como de guerras, estamos nós, em 2023, celebrando o nascimento desse rei solar. E as guerras, a dominação, a barbárie, ainda impera no nosso meio. Então, percebemos que não é tão diferente do que nos dias em que ele aqui chegou, porque nós, em humanidade na Terra, pouco avançamos espiritualmente. Poucos nos melhoramos espiritualmente através da mensagem desse grande medicamento, desse grande legado que ele deixa para nós, a humanidade, que é o seu evangelho de amor, de bondade e de misericórdia. Mesmo assim, é um nascimento muito especial, que seria um marco divisor das épocas da história, assinalando o período de renovação humana e social. Ele mergulhou naquela oportunidade, Jesus, nas vestes humanas, a fim de conviver com os seres terrestres. Nós já sabemos que todos nós, pelos esclarecimentos espirituais da doutrina que nos chegam, somos seres espirituais em experiências humanas. E essas experiências humanas estão nos concedendo a oportunidade do nosso crescimento moral, dos nossos bons relacionamentos de uns para com os outros, lembrando o grande ensinamento que ele nos deixa, solicitando que o primeiro e maior mandamento é o amor a Deus, o nosso Pai, Criador e mantenedor da vida.
a causa, a inteligência suprema de todas as causas, e ao próximo como a nós próprios. Então, esse mergulho nas sombras do mundo naquela oportunidade, viver as mesmas experiências que nós, espíritos, aqueles que estávamos encarnados na época, vivenciávamos. E o que estamos agora, estamos vivenciando. Por quê? Porque só assim ele conseguiria trazer a sua mensagem, convivendo conosco, homens e mulheres, espíritos, ainda necessitados de refazimento espiritual, numa escola planetária chamada Terra, cujo objetivo fundamental é abrigar espíritos em expiações e em provas que somos todos nós. Então, ela diz que chegou o período de renovação humana e social, porque à medida que nós, espíritos, vamos nos renovando espiritualmente, como consequência, a sociedade a qual nós fazemos parte, a sociedade a qual nós estamos vinculados, também vai se transformando, e se transformando para melhor, diga-se de passagem. Quando o mês de dezembro chega, um mês especial, nós naturalmente vibramos numa outra faixa, num outro patamar, porque é o impulsionamento da mensagem sublime desse espírito de amor que nós conhecemos com o nome de Jesus de Nazaré, nos convidando a reflexões sobre a vida e sabermos que todos nós podemos colaborar com a evolução da humanidade através do cuidado com a nossa própria evolução espiritual. E continua a mentora nesta obra, nos dizendo que é certo que ainda virgem acontece o abuso do poder, os crimes covardes, as dominações arbitrárias, a arrogância dos poderosos, o horror dos extermínios em massa, a crueza do terrorismo. Sucede que a evolução é um processo muito lento, em razão de que das fixações perturbadoras que são trazidas das experiências primitivas. Ou seja, nós ainda espíritos no planeta Terra, carregamos no nosso íntimo experiências passadas que foram dolorosas, como os crimes covardes, arbitrário, o mando, a arrogância, o poder temporal, que julgamos que aqui na Terra esse poder é para sempre, por engano, a crueza, por isso que a guerra ainda está instalada no nosso meio, ainda surge em determinados lugares, porque os governantes, nós ainda acreditamos, que mandar, oprimir, vigiar, causar terror e violência, dá uma satisfação íntima que ainda é um sentimento animalizado. Então ela diz que nos lembra que a evolução nossa é um processo lento, gradual e contínuo, em razão de que das fixações perturbadoras que nós ainda trazemos de existências passadas. Então não é fácil, não é de um momento para outro que nós vamos nos desvencilhar dessas perturbações espirituais, mas que elas são possíveis de serem sanadas em nossa vida através do esforço, da dedicação, do conhecimento, do estudo, da prática, do esforço para a prática da caridade, como nos ensinam os espíritos amorosos que nos conduzem. Jesus, então, veio para renovar a face do planeta. A vida de Jesus, contudo, deixou gravada na memória dos tempos a grandeza do amor, então desconhecido ou ignorado. Então, a vinda dele não foi em vão e continua não sendo. Ele veio renovar a face do planeta, que com a sua chegada ao mergulhar nas sombras do mundo, ao tomar uma veste carnal, densa e pesada, ele se preparou anteriormente para reduzir a sua vibração espiritual e não atemorizar os povos da terra. E aqui chegou, igualando-se a cada um de nós, buscando a manjedoura como grande exemplo de humildade. O choro, ela lhe diz que foi caracterizando a entrada de ar nos pulmões, confirmando assim que ele tomou realmente uma veste material, uma veste carnal, igual à nossa, para nos conduzir aqui no planeta. Continuando, ela nos diz que, mediante os ensinamentos de Jesus, porém, ocorrem
significativas alterações em favor do mais rápido desenvolvimento espiritual dos seres humanos. Os ensinamentos que ele nos deixa foram pela força do exemplo, foram pela força do trabalho dos discípulos amorosos que se vincularam a esse projeto. De certa forma, continua nos encorajando, continua nos auxiliando em nosso desenvolvimento espiritual, porque é uma força muito poderosa. É uma questão que homem algum vai barrar o processo evolutivo nosso enquanto humanidade na Terra, porque o exemplo de Jesus é um exemplo que vigora, que chama atenção na consciência e nas mentes de todos nós espíritos que aqui nos encontramos no planeta Terra sob a sua assistência. Continuando, ela nos diz que a misericórdia, que era desconsiderada, passou a assinalar as consciências, ensejando visão diferente a respeito dos párias e dos deserdados da terra. Então, misericórdia é uma das leis da justiça do Pai, a qual ele veio ensinar. Quando Pilatos, o doutor da lei, o questiona levando para o pretório, a primeira pergunta é: tu és rei? E ele diz: tu dizes. Eu não nasci neste mundo senão para trazer a verdade. Todos aqueles que se conectam com a verdade ouvem a minha voz e seguem as minhas orientações. Por enquanto, o meu reino não é daqui. Então, hoje, nos dias atuais, nós passamos a entender esta mensagem. O reino dele não é a governança entre os homens que administram o planeta de forma materialmente, mas um reino especial, que é o reino de Deus, que já foi descendido, já foi compreendido e ampliado em sua consciência, que ele vem nos oferecer os ensinamentos e o caminho necessário para que nós também, seres em processo de evolução, com a destinação da perfeição, possamos vivenciá-lo no futuro e em momento próprio, porque esse reino faz parte da nossa própria consciência, trazida hoje pelos mentores espirituais, mensageiros do amor, que se encontram aqui na Terra conosco. Joana continua, que ele próprio entesourou-se ao ministério de exemplificar, caminhando, tomando-se a sua vida, tornando ela um evangelho de feitos. Seja a vivência, o grande exemplo. Ele somente não falou, mas exemplificava, porque tudo que ele nos trouxe como ensinamento já era vivenciado por ele. O seu inefável amor renovou a face do planeta com palavra libertadora, musical, severa e nobre, que tinha autoridade para tal e tem até os dias atuais. O Pai a ele confiou, nós, espíritos em humanidade na Terra, no planeta Terra, que hoje temos notícias através do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico, que ele é um dos co-construtores desse planeta, espírito que faz parte da comunidade dos espíritos nobres e evoluídos, que existe em todo o universo, sob a orientação do Pai, em determinado momento aceita o convite e auxilia na organização planetária da Terra para que nós, espíritos, pudéssemos aqui estar em momento próprio em nossa jornada, criado simples, ignorantes, para que possamos despertar em nós o grande reino de Deus, que é o reino de luz, que é o reino de amor, de justiça, de bondade e, acima de tudo, de misericórdia. Por isso que a misericórdia é libertadora, a sua palavra, musical, falou aos corações mais sofridos, falou aos corações mais empedernidos no ódio, no orgulho, na vaidade. A sua palavra foi severa, embora nobre e justa. Como ele diz, eu vim para fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Então, essa conexão com o Pai, de eu e o Pai somos um, está na mensagem, na proposta, a qual lhe foi confiada na Terra. Como já em plena sintonia com o reino de Deus, ele se refere
que já vivencia o reino de Deus, que estava completamente integrada ao Criador e mantenedor da vida. O que nessa palavra leva alguns a imaginar que Jesus fosse ou seja o próprio Deus Criador. Mas Deus é a causa primária ou primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, como revelam os espíritos na codificação, na primeira questão, que Allan Kardec submete a essa equipe, perguntando o que é Deus. E eles respondem, em primeiro plano, pela necessidade que nós da humanidade tínhamos e temos de entender que existe uma causa criadora e mantenedora. E todos nós somos originários dessa causa. Espíritos criados simples e ignorantes, caminhando ao longo das existências, ao longo dos reinos, já preenchendo a nossa capacidade espiritual de entendimento e de compreensão acerca do Criador. E em momento próprio, o Evangelho nos chega, que nada mais é do que as leis divinas trazidas já nesse momento, onde nós, em humanidade, já temos plena condição de aprender, de entender e de nos esforçarmos para colocarmos na prática. Jesus, a luz para o mundo. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Então, Joana continua nos orientando e dizendo que durante a larga transição que se opera na Terra, atinge-se nesse momento o ponto culminante das provações e dores acerbas, invitando a reflexão e a mudança de atitude comportamental para melhor. Não te desesperes em vão. Se te sentes excruciado por problemas e dores, recorda-te de Jesus e deixa-te por ele conduzir. Então a mensagem é atualíssima. Momento de transição. Os espíritos já anunciavam em 1868, através da Gênese da codificação espírita, com Allan Kardec, que os tempos já eram chegados. Que tempos? Os tempos de mudança. O tempo de transição da humanidade na Terra, para que nós possamos construir no nosso íntimo um mundo novo, um mundo de pacificação, um mundo de trabalho, um mundo da prática da caridade, que possamos deixar que o amor divino, que faz parte de cada um de nós, possa fluir da melhor forma possível. Então, por isso que ela diz que se opera na Terra, atinge nesse momento o ponto culminante. De quê? Das provações, das dores, das expiações, das provas, levando-nos a todos nós a uma reflexão e a uma necessária mudança de comportamento para melhor, diga-se de passagem. Terremotos, maremotos, guerras, tsunamis, pandemias, nós ainda estamos sobre os efeitos da grande pandemia que assolou o planeta 2019-2020. Com que objetivo? De alertar para nós, seres humanos, que necessitamos passar por experiências que possam impulsionar o nosso crescimento moral, a nossa mudança íntima, comportamental e para melhor. E ao mesmo tempo que Joana nos esclarece, assim como os benfeitores espirituais, ela nos consola. E nesta mensagem de Natal, ela nos diz, não te desesperes em vão. Se te sentes excruciado por problemas e dores, recorda-te de Jesus e deixa-te por ele conduzir. Então esse é o grande momento que nós estamos vivendo nesta noite, 25 de dezembro de 2023, a noite sublime do Natal, que nós celebramos da noite de 24 para 25, possamos sentir, possamos nos deixar permear pelas vibrações amorosas das equipes trabalhadoras do plano espiritual, com os fluidos sublimes que tocam as nossas emoções, que nos deixam no outro estado de amor, de paz e de fraternidade, e que nós nos permitamos ser conduzidos por ele. Quando os discípulos perguntaram a ele, mestre, e onde é o caminho para chegarmos a este reino? E ele diz, eu sou o caminho da verdade, o caminho da vida,
que conduz a todos para o regaço do nosso Pai, Criador e mantenedor da vida. Como deixarmos nos conduzir por Jesus? Pela confiança, pela fé, por abraçar um trabalho voluntário que possa conduzir-nos ao desdobramento, ao desenvolvimento das nossas virtudes espirituais, as quais todos nós somos dotados, são as potencialidades divinas em nós, que podem e devem ser aguçadas, para que, no decorrer do processo, a condução seja puramente por Ele, o Mestre de Nazaré, o guia e modelo do planeta Terra, exemplo de perfeição para todos nós, como afirmam os Espíritos, na questão 625. Resposta breve e simples, quando Allan Kardec pergunta qual o ser mais perfeito que já teve na Terra. E eles dizem: Jesus é o que pode nos servir de guia e modelo de perfeição. Por isso que o evangelho que Kardec nos oferece, juntamente com a equipe espiritual, é puramente de ordem moral, da vivência moral de Jesus. Eles não trouxeram outra moral, porque a doutrina espírita está pautada, está galgada, está assentada nos ensinamentos morais e na vivência desse ser espiritual, que é o luz para o mundo, guia e modelo nosso. E não esqueçamos, é o nosso irmão aqui na Terra, faz parte da família a qual todos nós estamos vinculados neste momento. Prosseguindo, vejamos a mentora Joana de Ângeles, quando ela nos traz na mensagem dizendo: verifica se Jesus já nasceu em teu coração. Na data evocativa do seu nascimento, faz uma reflexão mais profunda e verifica se ele já nasceu em teu coração. Após a constatação da sua presença ou não em ti, sai do desconforto moral, ou da comodidade da indiferença ou do erro, e deixa que este seja um sublime Natal em tua vida, passando a viver feliz e dedicada ao bem de que ele se fez vestilário. Ou seja, é um convite para todos nós, principalmente nessa noite especial. Verifiquemos, Jesus já nasceu em nosso coração, Jesus já nasceu em nossos sentimentos, já existe palpitando no nosso íntimo o desejo do bem em qualquer local que nós nos encontremos, a prática do bem para conosco e para com o outro. E ela nos aconselha que nesta data evocativa, aproveitemos hoje, esse 25 de dezembro, onde celebramos o seu nascimento, para fazermos uma reflexão profunda e que possamos verificar se realmente ele já nasceu nos nossos sentimentos, que os sentimentos vêm do coração. E ela nos aconselha que após a constatação dessa presença ou não conosco, caso contrário seja negativo, que nós saiamos desse desconforto moral ou dessa comodidade da indiferença, de persistirmos muitas vezes nos mesmos erros do passado, parecendo que todos nós somos obrigados a fazer o que todos estão fazendo. Não. Tomemos cuidado com a porta larga da perdição que nos conduz a situações difíceis. Então, saiamos do erro e deixemos que seja um sublime Natal nessa noite na nossa vida. Como? E a partir daí, venerando e respeitando essa data, esse momento, até que consigamos transformar 25 de dezembro em todos os dias da nossa vida, passando a viver feliz, dedicado exclusivamente ao bem, do qual ele se fez o grande portador aqui na Terra, até os dias atuais e para sempre, que só fez o bem às criaturas. Continua nos convidando para o bem, para a prática do bem, que fazer o bem faz bem. Tanto que nos diz o segundo mandamento semelhante
ao amor de Deus é que nós amemos uns aos outros como irmãos, porque esse é o único vínculo que vai permanecer entre nós, o vínculo fraternal, que somos filhos do mesmo Pai. Então, essa noite é mais do que especial para cada um de nós. E à medida que o tempo passa, nós vamos compreendendo melhor a certeza, a mensagem de Jesus, aclarada para nós, pelos Espíritos amigos que vêm ter conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, esta mensagem é portadora de alento, portadora de carinho, portadora de amor, para que nós possamos ter a certeza que nunca estamos a sós. E nessa noite, vamos lembrar daquela noite de céu azul turquesa, elevarmos uma prece ao Pai, agradecendo pela vinda desse irmão ao planeta, que possamos colocar a água para ser fluidificada pelos nossos mentores espirituais, e eles, com o maior carinho, irão fazer esse trabalho para que nós possamos perceber a possibilidade da nossa melhoria no plano físico e no plano espiritual. Então, desejamos a todos, em nome do Instituto Kardecista da Bahia, nessa noite especial, um Feliz Natal. Um Natal de paz, um Natal de amor, e que continuemos nessa sintonia depois do Natal, em qualquer dia, em qualquer momento das nossas vidas, porque com certeza fará bem a cada um de nós que estamos vivenciando as experiências aqui na Terra. Então, nesse instante, agradeço a atenção de todos, as vibrações deste momento, daqueles que estiverem nos ouvindo, acompanhando esse vídeo, uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, essa noite especial que estamos vivenciando agora no planeta Terra. Olhemos as estrelas, aqueles que têm condições de vê-las, e olhe o brilho especial que elas estão nos oferecendo nesse instante. Então, para encerrar esse trabalho, estou trazendo aqui um vídeo de uma música bastante conhecida de todos nós, que é a noite especial do Natal, para que nós possamos aproveitar esse instante, vibrando nesta mesma sintonia de paz e de amor especial para todos nós. Muita paz. Acompanhemos agora, nesse instante, onde quer que nos encontremos, com muito amor e oração,